Bom, continuando aqui, pessoal, vocês estão vendo mais um mapa que caiu também na prova da UERJ, destacando exatamente as maiores concentrações de população do continente, tá? Então, ó, o delta do Nilo, como a gente também já havia falado, o Maghreb, o Golfo da Guiné e a região dos Grandes Lagos, ok? É onde exatamente a gente vai ter as maiores quantidades populacionais. Percebam que, olha só, o Saara é um vazio, a floresta equatorial, boa parte vazia, deserto da Namíbia e o Kalahari, também boa parte vazia, ok? Exatamente por conta aí de condições naturais anecúmenas, condições naturais difíceis para ocupação, tá certo? Então, essa é a primeira questão interessante da gente analisar quando está falando de África. Entender as dificuldades que são a ocupação do continente, né? Então, quando a gente fala em pobreza na África, quando a gente fala dessa dificuldade, se associa muito à questão colonial, o que tudo bem. A questão colonial ela vai agravar problemas que já existiam na África, mas a gente não pode colocar todas as questões da África, como a pobreza, por exemplo, como a escravidão, na conta da colonização. Tá? A pobreza na África sempre existiu, muito em função, sobretudo em função dessas características naturais que eu mostrei para vocês. E a escravidão ela não é uma invenção europeia, né? É uma invenção colonial, uma atividade econômica, antes de mais nada, muito antiga, certo? E que vai ser usada na África também, tá certo? O escravo é uma condição social, que na época era uma condição social aceita, tá? Só mais recentemente, ao longo dos últimos 2 séculos aí, é que a humanidade vem evoluindo no sentido de não permitir a escravidão, ou atividade, ou trabalho escravo, ou atividades escravistas. Mas até bem pouco tempo na história da humanidade, o escravo era uma figura social como outra qualquer, não é certo? Então, dentro da própria África mesmo, nações rivais escravizavam, entravam em conflito com nações, com a nação vizinha, escravizavam os homens e matavam mulheres e crianças para não ter que lutar contra a próxima geração. Tá? E aí a colonização ela vai piorar tudo, por quê? Porque como os europeus eles vão querer escravos para trabalhar no plantation nas Américas, repara, eles vão estimular ainda mais as guerras e estimular ainda mais a captura de escravos para que esses escravos sejam vendidos. Então, é como eu disse, a colonização ela vai, na verdade, agravar um problema que já existia na África, uma questão que já existia na África. E vou mostrar aqui para vocês agora o mapa que mostra a divisão étnica original. E aí, olha só que interessante. A divisão étnica ela é muito menor aqui nas áreas, percebam, que é de mais difícil ocupação. São áreas menos cobiçadas, como eu disse para vocês, mesmo antes do período colonial. Então, ó, o Saara, o deserto da Namíbia e o Kalahari, a floresta equatorial. E quais são as áreas mais disputadas? Ó, o Golfo da Guiné, olha só, isso aqui é onde fica hoje a Nigéria, tá? Que é a região mais populosa da África. A região dos Grandes Lagos, tudo bem? São mais de 3.000 etnias que falam mais de 2.000 idiomas. É por isso que quando eu comecei, eu falei que haver 54 países na União Africana era um problema, porque você está pegando 3.000 etnias diferentes e colocando em apenas 54 estados nacionais. Tá? Então, por isso que eu disse que 54 estados nacionais para essa realidade étnica aqui na África é pouco. Né? Esse é o mapa colonial, né, da partilha da África. Então, aqui, ó, principalmente França e Reino Unido são os países que tiveram mais colônias na África, na verdade, áreas de influência. Né? O colonialismo na África ele tem algumas diferenças em relação ao colonialismo nas Américas. Primeiro que ele acontece muito depois, né? Ele é do século XIX, ele é tardio se a gente for comparar com o colonialismo que houve nas Américas. Além disso, ele é curto.
relativamente curto, ele vai aí do final do século XIX, 1880, até a década de 1970 no máximo. Então, a gente pode, esticando a corda ao máximo, aí dá 90 anos. 90 anos é pouco? Não, mas se comparado ao Brasil, por exemplo, o Brasil foi colônia portuguesa durante 322 anos. Né? Então, assim, se a gente for fazer uma comparação entre o colonialismo na África e o colonialismo nas Américas, há algumas diferenças. Então, é um colonialismo tardio, ele é relativamente curto, você não está mais sobre as regras do pacto colonial, do mercantilismo, os países eles são muito mais áreas de influência do que colônias, né, típicas como era o Brasil. Vai haver áreas de livre circulação comercial, tá? Não é mais tão rígido como é o pacto colonial, como são as regras do mercantilismo, tá certo? Ainda assim, é óbvio que a dominação, o colonialismo nunca é, ser colonizado nunca é interessante. Aqui, então está mostrando em vermelho as áreas que foram destinadas aos britânicos, lembrando que essa partilha, né, ela vai acontecer de forma absolutamente aleatória em relação ela é alienada em relação aos interesses africanos, ela vai atender apenas os interesses das potências europeias. Eles vão dividir muitas áreas com base nos paralelos e nos meridianos, e isso explica boa parte das linhas retas que dividem muitos países na África, tá certo? Além, é claro, de algumas regiões não, em algumas regiões não haver obstáculos naturais muito marcantes para fazer essa divisão territorial. É o caso aqui dos desertos, né? O Saara, o Kalahari e o deserto da Namíbia. Mas, ainda assim, tá? Dá para mostrar como a divisão, a partilha da África foi feita única e exclusivamente para atender o interesse dessas potências aqui, ignorando solenemente as características da divisão étnica na África, que é esse mapa aqui que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, olha a diferença entre isso aqui, tá? E o mapa colonial da divisão da partilha feita entre as potências europeias. Tá? Como eu falei para vocês, a África foi dividida em áreas de influência e áreas de livre circulação, o que diferencia a colonização africana da colonização das Américas. Ela vai acontecer basicamente entre 1880 e 1970, quando os últimos países aí vão conquistar as suas independências. E isso que vocês estão vendo aqui agora, tá, é o mapa político atual, tá, da África, inclusive já atualizado com o Sudão do Sul aqui aparecendo. Tá? Como a gente já viu, são 54 estados-nação independentes, né? E como a gente também já observou, se a gente levar em consideração a divisão étnica do continente, 54 estados-nação é muito pouco, tá certo? E aí é isso que leva a boa parte dos conflitos, né? Porque muitas vezes você mistura etnias rivais dentro de um mesmo Estado-nação e é, eles vão lutar ou por se separar, né, do Estado-nação que foi forjado pelos europeus, para criar um Estado-nação mais homogêneo, que abrigue somente a sua etnia, ou eles vão promover guerras civis por disputa do poder político. Vai acontecer aqui no Brasil uma dessas disputas, a disputa que ficou mais famosa é a disputa numa ex-colônia belga chamada Ruanda, que vai colocar frente a frente duas etnias rivais, que são os Tutsis e os Hutus. Bom, os Tutsis vão acabar assumindo o controle do país e vão assumir os principais. Vão se transformar numa espécie de elite econômica do país, porque vão se associar aos belgas, enquanto que os Hutus vão ser, em boa medida, aí, alijados dos principais postos políticos, econômicos, etc. Isso vai gerar um conflito, até porque os Hutus eram maioria em Ruanda,
E em 1994 vai haver um genocídio que vai matar 800 mil pessoas, tá? Esse genocídio ele vai gerar um livro excelente que chama-se Uma Temporada de Facões. E inspirado nesse livro, Hollywood vai filmar vai fazer um filme não tão bom quanto o livro, obviamente, que vai se chamar Hotel Ruanda, né? É um filme que ficou famoso, suponho que alguns de vocês já devem ter, inclusive, assistido. Então, repara no que eu disse para vocês. Da mesma forma que a colonização ela vai agravar o problema da escravidão, tá? Ela também vai agravar o problema das disputas étnicas, porque eu vou colocar dentro do mesmo país etnias diferentes. Então vai haver ou lutas por separatismo ou disputas pelo poder político local. Tá? Então é um problema que já existia na África, o conflito entre etnias rivais, entre etnias diferentes, e que vai ser potencializado por conta de uma colonização, de uma partilha feita à revelia dos interesses africanos, das características do território africano, e feita exclusivamente para atender os interesses econômicos europeus. Tudo bem? Vou dar mais uma paradinha para a gente voltar em seguida.